Imagine por um momento que você está caminhando e, de repente, dá de cara com uma imensa parede de pedra sólida. A física clássica, os nossos cinco sentidos, tudo aquilo que a gente vivencia desde que nasce, nos diz que essa parede é, tipo, o fim da linha, né? Você empurra a pedra e a pedra te empurra de volta. A matéria resiste à matéria. É, e dói bastante, né? Exato. Essa é uma imagem que a gente conhece muito bem, sabe? A densidade da rocha machucando os dedos é a realidade material afirmando suas regras básicas. Bater contra essa parede gera dor. E, bom, a dor é um mecanismo biológico de sobrevivência muito real que serve justamente para te avisar, tipo, não tente atravessar isso. Pois é, mas e se essa solidez for, na verdade, um truque da nossa percepção? E se essa parede só for intransponível porque nós, coletivamente, fomos programados para acreditar nisso? Bem-vindo! Hoje nós vamos mergulhar na ideia de que pessoas comuns podem realizar feitos extraordinários, dobrando a própria realidade. A questão central que nos guia hoje é: as limitações impostas pela nossa sociedade e pelo mundo físico são barreiras absolutas ou só ilusões do nosso condicionamento? Tudo isso partindo, claro, daquela fascinante arquitetura de ideias construída no livro Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Isso. E a minha posição aqui é bem direta. Eu defendo que as limitações físicas e sociais são sim maleáveis. Se a gente aprender a alterar nosso estado interno e acessar o que chamamos de campo quântico, qualquer pessoa comum tem o hardware biológico necessário para reescrever a sua realidade. E a minha visão atua como um contraponto prático a isso. Eu não nego de forma alguma a força da conexão mente-corpo. O que eu sustento é que o nosso condicionamento de sobrevivência e a densidade do mundo material formam uma barreira brutal. São realidades formidáveis que ditam a nossa existência e que, olha, dificilmente são superadas apenas com a pura intenção. Para a gente entender como superar essas barreiras, precisamos olhar para a mecânica da coisa. Como a neuroplasticidade funciona na prática, entende? A gente cresce aprendendo a ser materialista, focado só na matéria, tentando mudar o mundo exterior usando a força bruta. Mas o nosso cérebro tem uma falha maravilhosa. Ele não consegue distinguir entre uma experiência que você está vivendo no mundo real e uma experiência que você está apenas imaginando vividamente de olhos fechados. E é justamente essa falha maravilhosa que eu vejo como a nossa maior armadilha biológica. Porque, como o cérebro não sabe a diferença, ele reage aos nossos pensamentos estressantes como se fossem ameaças físicas reais. Sabe, quando chegamos aos 35 anos, cerca de 95% de quem nós somos é um conjunto de programas subconscientes memorizados. A pessoa comum acorda e roda o mesmo script emocional todos os dias. E por rodar esse script, ela continua emitindo a mesma assinatura eletromagnética, recriando aquele mesmo passado. Mas veja bem, se a pessoa muda esse roteiro interno... Aí é que tá. Mudar o roteiro não é tão simples quanto parece, porque nós estamos literalmente viciados nessas emoções. Não é uma metáfora poética, é química mesmo. Ah, com certeza, os hormônios. Sim. O ambiente estressante em que vivemos ativa nossos hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. E o que o cortisol faz? Ele prepara o seu corpo para lutar ou fugir. Toda a sua energia vital vai para os músculos e o seu foco se estreita apenas para a matéria ao redor. Você fica ancorado no passado por uma necessidade de sobrevivência. Eu concordo que a biologia da sobrevivência é extremamente forte, mas o corpo é como um cachorro sendo treinado para sentar. Quando você tenta mudar, ele resiste. Ah, sem dúvida. Ele tenta voltar para aquela química familiar do passado que você acabou de mencionar. Mas a vontade consciente é maior que esse programa. Vamos pegar o exemplo do yogi tibetano Milarepa, lá no século XI. Ai, lá vamos nós para os exemplos místicos. Não, mas escuta a mecânica por trás disso. A história diz que ele literalmente atravessou a parede de pedra da caverna com a mão.
Para os alunos dele, a parede era impenetrável por causa da crença coletiva tridimensional daquela época. Mas para ele, que dominava o próprio estado interno, ele e a rocha não eram entidades separadas. Ele estava operando puramente no campo quântico. E antes que você diga que isso é só misticismo antigo, lembra daquele estudo de Harvard com os pianistas. Ah, aquele em que o Ipad praticou no piano de verdade e a outra metade só imaginou que estava praticando. Esse mesmo. O grupo que apenas imaginou o exercício de piano desenvolveu os exatos mesmos circuitos neurais que o grupo que praticou fisicamente. O cérebro mudou como se a experiência já tivesse acontecido na matéria, entende? Se a gente pode mudar o cérebro apenas com a mente, nós podemos recondicionar o corpo para uma nova realidade. Olha, sinto muito, mas eu simplesmente não engulo essa ideia de forma tão ampla. Deixe-me dizer o porquê. Comparar o peso do trauma humano a treinar um cachorro ou a, sei lá, dedilhar um piano imaginário subestima gravemente o poder do nosso sistema nervoso autônomo. Você acha? Absolutamente. Pensa na história da Ana, relatada no livro. O marido comete suicídio. Ela descobre que ele deixou uma dívida enorme, perde tudo. A cascata de estresse foi tão avassaladora que o corpo dela colapsou. Sim, ela desenvolveu paralisia e várias doenças autoimunes graves. Exatamente. O líquen plano-erosivo destruiu as mucosas dela. E por quê? Porque a pressão da sociedade, o medo de não conseguir alimentar os filhos, os cobradores batendo na porta, isso tem um peso material que consome a energia vital de uma pessoa. Quando você está em modo de sobrevivência crônico, o seu sistema imunológico é literalmente desligado. O corpo devora a si mesmo. E para o ouvinte que está nos acompanhando, é isso que acontece numa escala menor quando você vive com medo de perder o emprego ou com as contas atrasadas. A limitação imposta não é uma ilusão filosófica, é um corpo físico falhando, porque a realidade tridimensional exige demais dele. Entendo. Eu vejo porque você acha que a realidade material é o limite absoluto nesse caso. Mas deixe-me te dar uma perspectiva diferente sobre a própria Ana. Qual é o ponto central da história dela? Não é a doença. É o fato de que ela reverteu tudo isso. Depois de um esforço hercúleo, convenhamos. Sim, não foi fácil, mas ela aplicou os princípios e se curou. Ela entendeu que se os hormônios do estresse criaram aquela biologia devastada, ela poderia usar a mesmíssima maquinaria para criar saúde. Mas você levanta um ponto vital. Como alguém no meio desse caos todo, viciado no estresse de boletos e traumas, consegue acessar o extraordinário? A resposta do material é: você tem que parar de ser alguém. Como assim? Explica isso. O processo envolve retirar a sua atenção do seu corpo, das pessoas da sua vida, dos seus problemas e até do próprio tempo. É se tornar ninguém, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Enquanto você for você mesmo, focando nos seus problemas, você está preso no mundo da matéria pura. Tá. Mas quando você vira pura consciência, você entra no campo quântico. Lembra do experimento do René Peonsky com os pintinhos? Ah, aquele robô gerador de eventos aleatórios? Exato. É um experimento científico impressionante. Eles condicionaram pintinhos recém-nascidos a acreditar que um robô cujos movimentos eram programados para serem totalmente aleatórios era a mãe deles. E o que aconteceu? O robô mudou o padrão, né? Sim, só a intenção e a necessidade dos pintinhos fizeram o robô ficar muito mais tempo no lado da gaiola onde eles estavam. A estatística aleatória foi quebrada. E onde exatamente você quer chegar com isso? Bom, se um cérebro minúsculo de um pintinho consegue puxar uma máquina física alterando a probabilidade quântica, imagino que um ser humano focado consegue fazer. Mas para isso, nós precisamos tirar a nossa atenção dos 3 primeiros centros do corpo, que representam sobrevivência, sexo e poder, e mover essa energia para cima, para o coração e para o cérebro. Esse é um argumento muito elegante na teoria, mas você já parou para considerar como a nossa sociedade foi minuciosamente desenhada para impedir exatamente esse movimento de energia? Você diz pela cultura de consumo e tudo mais? Consumo, redes sociais, o capitalismo competitivo,
Tudo ao nosso redor é arquitetado para superestimular esses 3 primeiros centros. É a obsessão por status, pornografia, a acumulação frenética de recursos para não passar fome. Esses centros são grandes consumidores de energia. Quando vivemos baseados neles, o nosso campo eletromagnético invisível literalmente encolhe. Nós sugamos a energia em volta do corpo e a transformamos em pura química de sobrevivência. É uma drenagem constante. Total. Então, eu te pergunto, na prática, como é que uma pessoa comum vai te sentar no sofá da sala dela e se tornar ninguém em lugar nenhum quando o celular dela não para de apitar com cobranças? O cérebro dessa pessoa está operando em ondas beta altas, o estado de alerta máximo. Sim, estresse contínuo. A atenção dela está obcecada com o perigo iminente. Essa estrutura social é um mecanismo biológico de controle profundo. Ela nos mantém presos na física clássica, onde você precisa usar a força e a exaustão para tentar mudar alguma coisa. Esse é um ponto excelente, embora eu o formulasse de outra maneira. O ambiente exerce uma pressão monumental, concordo plenamente com você nisso, e é por isso que isso é um treinamento. Cada vez que a pessoa senta para meditar e a mente foge para o boleto ou para aquele chefe abusivo... O que acontece em uns 2 segundos, na maioria das vezes. Sim, mas o momento de vitória é quando ela percebe isso e puxa a atenção de volta ao presente. Nesse exato milissegundo, ela está declarando ao corpo que a vontade consciente dela é maior que aquele programa genético e social. E olha, essa transformação não é só individual. Se a pressão do ambiente é tão grande, nós podemos virar o jogo. Indivíduos coerentes podem juntos alterar as limitações da própria sociedade. Você está falando do projeto Coerência agora? Isso, o Projeto Coerência. Estamos falando de dados empíricos, mais de 23 artigos científicos revisados por pares, mostrando que grupos reunidos com uma intenção clara conseguem reduzir taxas de violência, guerra e crimes numa média de 70%. Quando seu coração entra em coerência, ele gera um campo magnético mensurável. Sim, a gente sabe que um magnetômetro consegue medir isso a metros de distância. O campo existe. Afetando todo o campo ao redor. Nossas mentes funcionam como um fenômeno de emergência. Sabe um cardume de peixes ou um bando de pássaros mudando de direção ao mesmo tempo? Aham. É uma mente única operando através do grupo. A separação que a gente sente é uma ilusão tridimensional. Bom, eu venho de uma direção um pouco diferente aqui. Eu não discuto os dados do Projeto Coerência. O aumento de marcadores imunológicos, como a imunoglobulina A, depois que as pessoas experimentam essas emoções elevadas em grupo, é formidável. A interferência construtiva é física básica. Mas veja bem, fazer o salto de um salão de hotel cheio de meditadores focados para a alteração do tecido social do planeta inteiro, isso é um salto muito gigante. Mas por que gigante se o princípio por trás é exatamente o mesmo? Porque a velha consciência, como o próprio material descreve, é muito densa e viciante. Ela é movida pelo ódio, pela competição, pelo tribalismo. E as estruturas de poder da sociedade se alimentam ativamente disso. Tentar alterar o campo eletromagnético da Terra para mudar a sociedade vai contra milênios de evolução darwiniana. Nós fomos programados para proteger o corpo físico acima de tudo. E o sistema reage a quem tenta mudar esse padrão. De forma muito agressiva. Há um relato no material, uma alegoria muito forte de uma suposta vida passada, em que uma pessoa é torturada em praça pública justamente por ensinar uma filosofia de empoderamento que quebrava o controle do Estado e da religião. A sociedade tridimensional não cede o controle passivamente, sabe? A matéria resiste. Mas repara nisso. Essa resistência brutal da matéria que você está descrevendo ainda é um sintoma da nossa forma newtoniana de pensar. É a matéria tentando combater a matéria através do espaço e do tempo. E é cansativo mesmo, esgopa a pessoa. Mas o modelo quântico sugere que não precisamos bater de frente com as estruturas. Precisamos alterar a nossa frequência. E o mais fascinante de tudo é que nós já nascemos com a antena para fazer isso. Ah, você vai entrar na glândula pineal agora. Com certeza, é a peça fundamental do quebra-cabeça. A glândula pineal não é só uma coisinha mística no cérebro. Ela tem pequenos cristais nela,
quando você puxa aquela energia acumulada lá dos centros inferiores, do sexo, da sobrevivência, e a leva através da coluna até o cérebro, ela ativa a pineal, que começa a funcionar como um transdutor neuroendócrino. Espera aí, vamos traduzir isso para quem está ouvindo. Um transdutor seria tipo como a antena de uma televisão, certo? Pega um sinal invisível no ar e transforma na imagem que você vê na tela. Exatamente, perfeita analogia. A pineal capta frequências do campo quântico, muito além da luz visível que os nossos olhos físicos percebem. Por um efeito piezoelétrico, esses minúsculos cristais vibram e transformam a melatonina que já está no cérebro em metabólitos radicais. É uma sopa química extremamente poderosa. É isso que cria as visões místicas lúcidas. O véu da realidade cai. E é nesse estado que as curas espontâneas da Ana acontecem, porque você não está mais operando como um corpo doente na Terra. Você está operando como pura consciência. Olha, eu concordo que a anatomia para isso existe. A neuroendocrinologia da pineal é um espetáculo biológico à parte. Mas a gente volta sempre para o mesmo problema prático, a barreira de interferência da vida diária. O texto nos dá o exemplo do Tim, um cara que manifestou oportunidades financeiras incríveis, curou a própria vida, mas o esforço que ele fez para isso foi massivo. Ele teve que estilhaçar a própria identidade. Ele acordava de madrugada todo dia para fazer isso. Pois é, e o trabalhador comum, a pessoa que pega ônibus lotado, que lida com assédio moral no trabalho todo o santo dia. Quando chega o fim da noite, a ideia de mover energia pela coluna até a pineal parece quase impossível, porque a energia está estagnada. Se você tem um trauma grave, uma culpa profunda, essa emoção é energia densa, presa no primeiro ou no segundo centro. Como a emoção é energia em movimento, e ali ela não se move, o corpo fica engessado. Não é uma ilusão que simplesmente desaparece com pensamentos felizes, entende? É uma configuração neurológica casca-grossa. É casca grossa, sem dúvida. Ninguém está dizendo que é fácil ou que é só ficar pensando positivo. E sabe de uma coisa? Sinto que chegamos num ponto onde as nossas visões convergem profundamente aqui. Porque, no fundo, nós dois concordamos que o sistema nervoso autônomo, essa central de comando do corpo, é absolutamente moldado pela emoção, seja ela o trauma denso ou o êxtase místico. Completamente. Nisso eu assino embaixo. O corpo é um servo cego da emoção. Ele responde à química emocional como se fosse o evento físico acontecendo ali, em tempo real. E é exatamente essa maquinaria, a mesma que prendeu a energia da Ana no estresse e quase a matou, que tem a chave para a porta de saída. Você mencionou os marcadores de imunidade antes. A união de uma intenção clara no cérebro com uma emoção elevada no coração, como gratidão profunda ou compaixão, afeta fisicamente o nosso DNA. A epigenética pura. Sim, o ambiente sinaliza o gene. E se o ambiente interno mudou porque você sustentou a gratidão todos os dias, você desativa o gene da doença e ativa o gene da saúde. É algo cientificamente mensurável. Os dados de expressão genética após um retiro intensivo de alguns dias são bem difíceis de ignorar, eu admito. Existe de fato um potencial latente gigantesco nas células para reescrever como o corpo humano se comporta. A minha cautela em todo esse nosso debate é apenas garantir que a brutalidade do ambiente material, o aluguel atrasado e o estresse crônico não sejam romantizados. Superar isso exige lutar contra a própria arquitetura biológica que a evolução nos deu, sabe? Para não sermos comidos na savana. Resumindo, onde estamos após essa exploração toda? Eu mantenho que, através da física quântica e dessa nossa tecnologia interna fantástica como a glândula pineal, as limitações que a gente chama de realidade são, sim, transcendíveis. Quando operamos a partir do campo unificado, nós não só temos o potencial, como temos a biologia pronta para realizar o que a sociedade chama de impossível. E a minha conclusão final é que, mesmo com todo esse potencial místico e biológico indiscutível, a gravidade do mundo material ainda é a força mais dominante das nossas vidas cotidianas. O ciclo vicioso do estresse cria uma teia biológica que torna a jornada de se tornar sobrenatural uma exceção extraordinária e não uma regra fácil ou corriqueira. Chegamos ao fim de mais uma dissecação fantástica. Agradeço muito por trazer essa âncora do realismo para a nossa conversa de hoje.
O material do Dispenza oferece um oceano de dados sobre coerência cardíaca, epigenética e frequências, que valem muito a pena ser estudados por qualquer pessoa curiosa sobre os limites reais da mente. Eu que agradeço. O rigor de olhar para a ciência sem perder de vista o peso da vida real é a única forma de a gente evoluir de verdade nessas discussões. A ansiedade grita no seu ouvido que é impossível passar e o seu próprio corpo concorda. Mas sabendo que você abriga um maquinário capaz de alterar genes, gerar campos magnéticos e interagir com o quantum, essa parede é realmente o seu limite absoluto ou é apenas a linha de largada da sua próxima evolução? Até o nosso próximo debate.